Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer aqui um comentário da lição de número 4, que trata o corpo como templo do Espírito Santo. Então, quando nós conhecemos o que é essa verdade em relação ao corpo, que o corpo pertence a Deus, que ele é templo do Espírito Santo, nós temos a responsabilidade de viver uma vida que Deus possa ser glorificado em todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, porque o corpo também é propriedade do Senhor Jesus. Então, na aula passada, nós estudamos sobre as consequências do pecado. Então, através do pecado veio a morte, o homem ele perde a sua comunhão com Deus, a imagem de Deus na sua vida ela é desfigurada, mas Deus, na sua infinita graça, envia o seu Filho amado Jesus Cristo para resgatar o homem da condenação, trazer o que? Novamente a comunhão entre o homem e Deus. Então nós vamos ver que através de Cristo, através da sua obra redentora, o homem ele é restaurado em todos os aspectos. E comprado e selado. Então, Paulo vai deixar muito claro, quando ele escreve aos Coríntios, dizendo, que o nosso corpo também foi comprado ali na cruz do Calvário. E nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, quando ele fala da sua volta aos céus, ele disse que enviaria o quê? O outro Consolador. E ele disse, o outro Consolador, ele habitará convosco, ele estará em vós. Então nós somos o que? A habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a marca de que nós somos exclusivos de Jesus, que nós somos propriedade de Jesus. Então quando fala que nós somos comprado, então aquele que compra, ele tem direito sobre aquele bem. E se nós somos comprados por Deus através do sangue de Cristo, nós somos propriedade deles. Logo, nós não podemos mais viver de qualquer maneira, porque nós temos o quê? Um dono, nós temos um Senhor. Aí que vai ser usada a expressão no grego, Kyrios. Então Jesus, ele é o quê? O Senhor, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E Paulo, ele vai chamar a atenção dos coríntios, dizendo, não sabeis vós? Então eles já tinham sido ensinados por Paulo ali em relação ao cuidado do corpo. E Paulo traz o que? Essa lembrança, essa recomendação através dessa ilustração, dizendo que nós somos o quê? O templo ali de Deus. E se nós somos o templo de Deus, nós temos que viver uma vida de responsabilidade, uma vida de equilíbrio, para que Deus seja glorificado em todas as nossas ações, que nós expressamos através do nosso corpo. Então precisamos ter o domínio, para não viver mais segundo o curso deste mundo, mas viver de uma maneira que Deus seja glorificado. E tanto Paulo como Pedro vai usar a expressão aqui, o corpo como tabernáculo. Então quando Deus ele manda construir um tabernáculo, para que fosse colocado ali no centro da nação,
Deus disse que habitaria ali no tabernáculo, que era um lugar da sua habitação, aonde ele se manifestaria e se revelaria ao seu povo. Nós vamos ver que Paulo ele usa essa mesma ilustração. Que o tabernáculo, ele tinha 3 compartimentos. Tinha o lugar, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. É uma ilustração que Paulo usa, né? Uma ilustração figurada, mostrando o exemplo ali do tabernáculo. Que Deus habitava no tabernáculo. Mas as 3 áreas do tabernáculo, nós vamos ver ali, o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, era um lugar santificado a Deus. Um lugar onde oferecia sacrifícios ao Senhor. E Paulo, trazendo para o Novo Testamento, Paulo usa lá em Romanos 12, né? E nós devemos oferecer sacrifício, né? Santo e verdadeiro, através do nosso corpo. Quando Paulo usa o corpo aqui, Paulo está falando sobre a totalidade do nosso ser. O corpo, a alma e o espírito necessitam serem santificados e apresentados a Deus como sacrifício vivo. Então, assim como o ser humano ele é tricótomo, nós vamos ver que o tabernáculo tinha essas 3 repartições ali, onde Deus se revelava. E o tabernáculo guiado por Deus. Então, o povo hebreu, ele só peregrinava quando a nuvem, ela se movia. O qual o povo aí caminhava. Quando havia a direção, havia o toque da trombeta, havia ali a direção da nuvem, ali para que o povo saísse de localidade. No livro de Números nós vamos ver as peregrinações. Quando a nuvem ela se levantava, nós vamos ver que o povo, eles dava início à sua jornada. O que Paulo quer nos mostrar aqui, Paulo também escreve aos Romanos, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito, ele quer o quê? Nos dirigir, ele quer nos conduzir de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, elas precisam estarem no centro da vontade de Deus, para que possamos, através de todo o nosso ser, uma vida em santificação e honra ao Senhor. Então nós somos esse tabernáculo móvel, porque aonde nós estamos, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então nós levamos o Espírito Santo conosco por onde quer que nós andemos. Terceiro item, cuidando do templo do Espírito Santo. Então, se o corpo pertence a Deus, é propriedade de Deus, nós temos que ter a responsabilidade de viver de uma maneira digna, dominando sobre as obras da carne. Porque quando nós somos regenerados, o Espírito Santo nos transforma em uma nova criatura. E ocorre a santificação instantânea, nós nos tornamos santos. Só que a santificação ela é progressiva. A cada dia eu preciso ser mais santo do que o outro, vivendo em santidade. Quando ele fala fugir da prostituição, interessante que algumas coisas nós batalhamos, né? A Bíblia fala, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, há coisas que você resiste, você batalha. Mas em relação às impurezas sexuais, Paulo fala que nós temos que fugir. Temos que correr.
Um exemplo clássico nós temos de José. José, quando foi assediado, foi ali seduzido pela mulher de Potifar, ele foge. Ele não tenta resistir, mas ele foge. Embora ele tenha sido preso depois, mas Deus lá na frente, Deus dá o escape. Disciplinas espirituais. Então, através do corpo, nós temos o que? Algumas disciplinas espirituais. Alguns exercícios que nós temos que fazer. O jejum, a oração, a vida devocional, a leitura bíblica, momento de adoração, de louvor. Então são práticas que nos levam a nos aproximar de Deus e a moldar o que? O nosso ser. E há também o que? As disciplinas corporais. Então o homem, além dele cuidar da disciplina espiritual do corpo, ele também precisa cuidar da disciplina, né, física, o que? Do corpo, alguns exercícios. Tendo uma alimentação saudável, equilibrada, tendo boa noite de sono, isso vai nos ajudar o quê? Mentalmente, né? Tendo descanso para o corpo. São atividades que nós temos que praticar. O exercício físico. E cuidado com os excessos relacionados ao corpo. Então, Paulo trabalha nessa questão, porque quando nós sabemos que o corpo não é apenas uma matéria, mas que ele é templo do Espírito Santo, e nós temos a responsabilidade de manter esse corpo em santidade, né, fugindo do pecado, e tendo disciplinas espirituais e o cuidado físico, nós vamos ver que isso vai glorificar a Deus através do nosso corpo. Então nós temos que perguntar, tem honrado o meu corpo? Então nós precisamos cuidar desse tabernáculo. Apesar que esse tabernáculo ele vai ser glorificado no arrebatamento da igreja, mas isso não nos priva de vivermos uma vida de santidade em todo o nosso ser. Então que Deus os abençoe, Deus os guarde, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo, fique na paz.